tema da mensagem é: o que vem primeiro, o arrependimento ou a graça? E eu acredito que é um tema interessante, que talvez você já tenha aí do seu lado a sua resposta, dizendo o que vem primeiro em relação ao Evangelho de Jesus Cristo. O texto que eu quero compartilhar com os irmãos em Lucas, capítulo 5, versículo número 8, diz assim: E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Eu acredito que antes desses versículos serem ditos, havia na verdade uma noite, uma daquelas noites que muitos temiam. E eu acredito que Pedro, nessa ocasião, ele se encontrava cansado, faminto, trabalhou a noite inteira no mar da Galileia e não havia pego nada. Os pescadores ali estavam com as suas redes de pesca na margem, enquanto um sol duradouro se erguia sobre o horizonte da Galileia. Uma cena onde nós entendemos que naquela manhã ao se olhar para a praia da Galileia, encontrou-se algo diferenciado que normalmente não se via naquele lugar. Haviam crianças correndo, renovadas, depois de uma noite bela de sono, uma noite de muito descanso. Uma grande quantidade de pessoas que iam de um lado para o outro também, com uma alegria, uma euforia muito grande. E aquela imagem, com aquela quantidade de pessoas, ela se tomava de uma maneira muito extensa naquele litoral. E quando ainda nós começamos e pensamos nessas pessoas, eu vejo Pedro, após essa noite de trabalho, se perguntando: o que essas pessoas estão fazendo aqui? Perguntava ali Simão Pedro, perplexo com a situação, irritado por uma noite improdutiva, onde não havia pescado nada. Mas ao contemplar aquela praia, ele via aquelas crianças e aquelas pessoas numa condição festiva, numa condição de alegria. Sem dormir e frustrado de uma pesca cansativa e sem resultado algum. Imagino ele sacudindo a cabeça e as redes de pesca, olhando para aquela situação, no momento em que ele viu um homem, e naquele homem havia algo diferente, porque todas aquelas pessoas que estavam lá, elas partiam em direção a esse homem, e elas se amontoavam em cima dele, querendo falar com ele, querendo tocar nele, gritando o nome dele. Antes que Pedro desse conta, aquele homem começou a andar em sua direção. Lembra do rei desceu? Mais uma vez Jesus entra em cena em direção a alguém. E isso é algo extraordinário. Sabe por que você está aqui hoje? Porque Jesus andou na sua direção. Independente de como tinha sido a sua noite ou o seu dia, Ele te encontrou também. E com Pedro não foi diferente. Ele andou em direção a Pedro, entrou no barco, fez um sinal para Pedro juntamente com a tripulação, no qual agarraram as suas redes e voltaram ali para dentro do barco, todos eles. Na hora que entenderam o sinal e aquilo que Jesus havia dito,
Jesus devia e queria naquele momento se afastar daquelas pessoas que o pressionavam, porque ele queria ficar em certa distância no mar, juntamente com o vento contrário, amém? Para propagar a sua mensagem, e a mensagem chegasse naquela multidão. Todos entraram no barco, a tripulação, o Pedro, Jesus, e no momento em que o barco começa a se afastar do mar da Galileia, acredito eu que Jesus sorriu, entendendo ali que Pedro era o proprietário daquele barco. E Jesus perguntou para ele: existe a possibilidade de você me levar esse barco até certa distância? Sem hesitar, nem por um instante, Pedro seguiu nessa direção. Entrou nas águas, a tripulação também ali atendeu o pedido de Jesus, o pedido de seu capitão Simão Pedro, e observou atentamente aquele estranho que havia acabado de entrar naquele barco, e que ali estavam com eles. O homem balançando a cabeça em agradecimento à tripulação, imagino eu, Jesus naquele momento ali, confirmando juntamente com a tripulação, juntamente com Pedro, assentou-se ali na beira do barco, onde começou a ensinar aquela multidão naquele momento, começou ali a lançar um sermão, para aquelas pessoas que estavam famintas e sedentas, querendo ouvir as suas palavras. Mas a palavra de Deus diz que quando ele terminou de falar com a multidão, ele virou-se para Pedro e pediu para que o barco fosse direcionado a águas profundas e lançar as redes para a pesca. O pedido tocou ali no coração de Simão Pedro, do pescador, que explicou que eles haviam pescado ali a noite inteira, mas não haviam pego nada, não haviam apanhado nada após uma noite árdua de trabalho. Amém? Uma noite muito árdua, cansativa. Põe a rede, tira a rede, lança a rede, tira a rede, nada. Mesmo assim ele estava disposto a obedecer aquele pedido daquele estranho, seu barco. Enquanto eles velejavam nessas águas profundas, e estavam navegando em direção a que Jesus tinha dado a ordem, Pedro ali estava consigo mesmo, pela manhã no sol escaldante, estava certo de que não haveria nada novamente, que não pegaria nada, visto que não pegaram nada a noite inteira, e pelo fato que desde jovem ele pescava, ele sabia qual que era o melhor horário para se pescar, e ele sabia que após o sol raiar, na condição que se estava, não se tinha possibilidades de se pegar peixe. E se durante a noite inteira, durante horas de trabalho pesado, não pescaram, muito mais seria o esforço agora com aquele sol sobre as vossas cabeças. E ali já premeditava de que não haveria pesca, de que não haveria resultado. E aí eu entro no ponto da mensagem. Esse é o homem que você quer no seu barco. Esse é o homem que eu quero no meu barco. Porque quando eu olho para Jesus, quando eu olho para Pedro, eu vejo Pedro, no qual se perguntava: esse não é o carpinteiro lá de Nazaré? Desde quando ele sabe pescar? Desde quando ele sabe o melhor lugar para se pescar? Desde quando ele sabe o melhor horário para se pescar? Mas quando o barco alcançou as águas profundas, Pedro simplesmente lançou as redes. Melhor dizendo,
simplesmente Pedro lançou uma rede, amém? A palavra de Deus faz questão de ressaltar que Pedro lançou uma rede, e Pedro achou que essa uma rede que se lançaria naquele momento, ela seria o suficiente, visto que não haveria peixe para se pescar. Se fosse qualquer outro homem que fosse em direção a Pedro e dissesse a ele: Pedro, vamos para as águas profundas para que você lance as redes e que você possa pescar, certamente ele iria sorrir, talvez caçoar e dizer: você está louco, eu não volto para aquele mar. Mas aquele homem que se encontrou com Pedro, havia alguma coisa diferente em sua voz, uma autoridade que era dito conforme ele andava, conforme ele se aproximava. Nós vemos mais que Pedro, ele foi impactado, porque quando ele chegava com um barco ali na praia, o que estava acontecendo em volta deste homem, as pessoas estavam sendo atraídas por algo que existia nele, e por Pedro perceber que havia algo diferente neste homem, ele não quis negar o pedido. Mas a palavra de Deus diz que após ele concordar, e o seu instinto dizer que não iria acontecer nada, e ele lança essa única rede. O que aconteceu em seguida deixou Pedro perplexo. E a palavra de Deus diz que foi como se a rede, de repente, tivesse transformado em um imã, onde os peixes de todas as direções começaram a ser atraídos a essa rede, e peixe após peixe começou a vir em direção à rede, e o negócio começou a tomar uma proporção muito grande, jamais vista por aquele pescador. Um cardume se aproximou daquela rede, grandes proporções de tilápia se aproximaram daquela rede, vindo de todas as direções. Eles começaram a ser impactados através de uma pesca, por uma ordem de um homem desconhecido até então, um peixe após o outro. Todos os que eles não haviam conseguido pegar durante a noite, estava vindo na direção do barco dele naquele momento. E a palavra de Deus diz que foi a tamanha quantidade de peixe que as redes começaram, me desculpa, não as redes, mas a rede começou a romper. E no momento em que a rede começou a romper, eles chamaram um barco vizinho para lhe ajudar nessa pesca, nessa quantidade de peixes sem procedentes. A palavra de Deus diz que os pescadores, eles ficaram assombrados, eles ficaram frenéticos, eles gritavam rapidamente para os seus amigos: venha nos ajudar. A palavra de Deus diz que esse barco começou a afundar, de tanto peixe que havia. Mas agora já não havia um barco, havia dois barcos, um do lado do outro, e os dois banfados de peixe. Por ambas tripulações recolhendo os peixes para dentro, e os homens trabalhando furiosamente, carregando para os barcos peixes recolhidos. E pelo horário, amados, já não mais de noite, mas de dia, as escamas brilhavam com o sol escaldante sobre a cabeça deles, no horário que não era comum aquilo acontecer. Coloca para nós Lucas 5:8. E aí nós vemos o quão maravilhoso o que Pedro reconhece nesse momento. E aí nós vamos entrar num ponto, lembrando qual é o tema da mensagem? O que vem primeiro, o arrependimento ou a graça? E vendo isso, Simão Pedro se prostrou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta de mim
sou um homem pecador. Sabe o que esse texto quer dizer conosco? Você já trabalhou a noite inteira, deixa Jesus trabalhar agora. Você já se esforçou muito, já é hora de deixar Jesus entrar no barco e dizer: Senhor, faz, dá ordem, porque sob a sua palavra eu lançarei as redes. Sob a tua palavra eu vou colher a abundância do Senhor para a minha vida, para minha casa, para minha família, para meus filhos. Sob a tua palavra eu lançarei a rede, colherei a abundância para o ministério que o Senhor tem confiado. Sob a tua palavra, Senhor. E agora eu te pergunto neste momento: o que aconteceu primeiro? O arrependimento de Pedro ou a bênção de Deus sobre a vida dele? O Senhor acaba de abrir os olhos da igreja, e você vai encontrar muita coisa na Bíblia onde a graça e a bênção de Jesus, ela veio primeiro. Era um desconhecido ali ainda, aquele que estava no barco era apenas uma pessoa estranha, e ele já estava ali pronto para abençoar. Não importa o tanto você conheça ele, ele está aqui e ele deseja te abençoar. Ele deseja liberar sobre a sua vida. Não importa o que você é, não importa o que você faz, não importa o que você quer, ele está aqui. Lança as redes. E aqui nesse ponto eu vejo que está um grande erro, onde muitos acreditam que se faz necessário pregar as leis de Moisés para levar ao arrependimento. Onde muitos acreditam que dizem assim: mas para trazer o pecado a pessoa tem que ouvir as leis. E a partir desse momento ele vai reconhecer que existe um Salvador. Deixa eu te dizer algo. As leis de Moisés não foi pregado, mas a graça e o amor foi abundante sobre a vida dele, sobre o trabalho dele, sobre um dia cansado na vida dele. E isso foi o suficiente dele se dobrar e dizer: Senhor, afasta-te. De reconhecer que ele era um pecador, ele não reconheceu que era um pecador através das leis de Moisés, mas ele reconheceu que era um pecador através do amor, da graça e da bondade de Deus sobre a vida dele. Aleluia! Isso é lindo. Isso é lindo. Então a pessoa pode reconhecer em si mesma que ela não pode se salvar. A pessoa pode reconhecer em si mesma que pelo seu próprio esforço ela não vai chegar. Através do amor de Deus? Sim. Através das bênçãos de Deus? Sim. 2 Coríntios 3,6. Sobre a nova aliança da graça. Deus abençoa você primeiro, e então as suas bênçãos, o seu favor, o seu amor transbordante, leva com você ao arrependimento. Amém? Está claro isso? Eu vou avançar na mensagem, mas é importante que isso esteja claro. Amados, eu faço esses encontros das crianças aqui, isso me fala no meu coração toda vez. E tudo isso que eu estou falando com vocês foi aqui, foi com os pequeninos. Eu ali vivendo aqueles momentos com ele, dizendo: fala no meu coração, Deus. E aí a palavra de Deus diz isso para mim: o qual nos fez também capazes de sermos ministros do Novo Testamento. Não é do Antigo e do Novo Testamento, porque primeiro você tem que pregar o Antigo, para que ele entenda que ele é pecador, para depois você pregar o Novo. Não, eu fui me chamado a ministro, e ministro de um novo pacto. Amém? Não um pouquinho de um pouquinho do outro, não. As bênçãos, o amor e a presença de Deus, ela traz vida, ela traz arrependimento, e isso nos basta. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica.
Pedro e sua tripulação naquele momento. Viu que trabalharam duro, trabalharam dentro das condições corretas, fizeram tudo que haviam aprendido no decorrer da sua vida. Muitos acham que a experiência ela conta para alguma coisa, mas a experiência não tem valor algum. Não é a experiência que nos move, não é a inteligência que nos move, mas é o amor de Deus, é a graça de Deus, é a presença de Deus. Se Pedro se tornou algo e hoje o nome dele está sendo lembrado aqui, não é pela sua experiência, não é pela sua inteligência, mas é por causa da bênção, do amor e da graça de Jesus que o alcançou. Então, quando Jesus entrou pela primeira vez no barco que pertencia a Pedro, o negócio dele começou a florescer de repente. Então, quando você chama Jesus, e esse é o momento da igreja dizer: vem Jesus, entra na minha casa, entra na minha família, entra na saúde dos meus filhos, entra no meu trabalho. Jesus, o país está em crise, mas entra, Senhor. Chame Jesus, convide Jesus, porque tudo na sua vida, diga para a pessoa que está do seu lado, tudo na sua vida vai florescer. Seja relacionamento amoroso, seja amizade, seja ministério, seja sua liderança, tudo na sua vida vai florescer, tudo vai dar certo. Porque você é bom? Não. É porque o amor de Deus está sobre mim. É porque o céu está aberto sobre mim. E Pedro, de maneira instantânea, o estranho estava em seu barco, e aí ele começa a ver aqueles peixes entrando, e nenhum barco já não dava mais conta. Chama um amigo, normalmente ele dizia para o amigo: essa parte aqui eu já estou, vai pescar para lá, você não pode ficar perto do meu barco, eu fico aqui, tanta distância, você fica lá. Mas tamanha é a bênção de Deus, que Deus quer que nós compartilhemos entre nós, amém? É bênção que tem para mim? Tem para você? Tem também, então vem. Essa é a família de Deus, é a família da fé. Tem para um só? Não, não tem inveja. O amor, nós vimos hoje, o amor não inveja. Por quê? Porque a abundância de Deus é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que tem para todos. Que tem para todos, e o barco começa a florescer, e no momento que começa a florescer, Pedro entende algo e diz: meu Deus, eu estou começando a prosperar. Estou começando a prosperar, o horário não é adequado. Eu já passei a noite inteira aqui nesse mesmo lugar. Mas existe algo diferente na vida deste filho do homem. Talvez seja você que se sente como se tivesse trabalhado o dia inteiro, a noite inteira. Talvez seja você que tenha se sentido: trabalhei, e não apanhei nada. Eu faço, sabe esse ministério que Jesus confiou na minha mão? Eu faço, mas não apanho nada. Não chega em lugar nenhum, não tem resultado algum. Talvez seja você que se sente assim hoje. Talvez você se sinta em uma situação onde a sua vida profissional parece ser um beco sem saída. Não consegue se ver, não consegue se enxergar. Ou talvez é aquilo que você está fazendo para salvar o seu casamento, simplesmente não esteja funcionando. Talvez você esteja dando um duro danado para salvar os teus filhos, para orientar os teus filhos. Mas não importa o quanto se esforça, as coisas nunca dão certo. O relacionamento, em vez de estreitar, o relacionamento está cada vez mais distante, cada vez mais frio. Deixa eu te dizer algo: não é hora de desistir, mas de ouvir o maravilhoso Senhor Jesus, que deseja te abençoar. Sabe por quê? O Neymar é um bom jogador, sim ou não? Mas aquilo que ele joga, ele só está limitado dentro de um campo. Fora do campo ele não pode usar aquilo para nada. Você olha para um grande jogador de basquete, Michael Jordan, e você olha para ele e diz: pô, ele é demais, ele marcou a história. Mas tudo aquilo que ele faz está limitado numa quadra de basquete. Agora, quando a gente olha para Jesus, o Salvador,
Isso é o que Ele faz de melhor, e é isso que Ele está pronto para fazer por nós, é nos salvar de todo esforço, de todo fardo, de toda fadiga, de toda opressão, de toda condenação, de todo medo, de toda dor, de toda doença. Ele está pronto, aleluia. Em vez de confiar na sua experiência, na sua habilidade, na sua esperteza, firme-se nele, e entenda que você não está sozinho no barco. Entenda que é tudo isso que você precisa. Precisa de mais do que? De mais nada. De mais nada. Coloque Ele como tudo que você precisa, porque e de restante vai prosperar, vai florescer. Coloque em Lucas capítulo 5 versículo 4. É importante que nós, amados, nós venhamos estar com ouvidos atentos àquilo que Ele quer para nós, aquilo que Jesus tem para nós, e melhor, as direções que Jesus dá para nós. Por quê? Porque hoje Jesus colocou uma sandália nos teus pés, e essa sandália significa direção. Você não está mais vagando por aí, mas você tem direção, amém? Você tem direção. Em Lucas capítulo 5 versículo 4 e 5 diz: e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado a noite inteira, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei Ele disse: lançai as redes. Jesus disse: você vai pescar, filho, como você nunca pescou na sua vida. Eu vou te dar uma experiência tão profunda, mas tão profunda, que nunca mais você vai esquecer desse dia. Aí foi lá sem fé, né? Eu vou lá só porque ele está falando. Aí lança a rede, mas Jesus está no barco. Então esse barco não vai afundar. Você vai pegar tudo que cabe aqui, e nós vamos distribuir para os outros barcos ali também. Esteja atento. Esteja atento, porque o Senhor deseja levar o teu ministério, a tua vida, os teus sonhos a lugares profundos, coisas grandes. Não confunda-se com a voz do Senhor, com a direção de Deus. Não é de admirar que a rede tenha começado a se romper. Por quê? Porque não era para ser uma, era para ser as redes. Jesus é seu socorro bem presente na hora da necessidade. Bem presente na hora da necessidade. Qual a sua necessidade? Jesus é seu socorro bem presente. O que tem afligido a sua noite, o que tem tirado o seu sono, Jesus é um socorro bem presente. Seja qual for a sua luta, hoje você vai sair daqui sem sombra de dúvida que Ele quer exatamente te ajudar, que Ele está indo exatamente na tua direção. E o ponto-chave dessa mensagem é entender o que? É entender que as bênçãos e o favor e o amor transbordante de Deus nos levarão ao arrependimento. É isso que nos leva ao arrependimento. Eu não preciso trazer à memória de ninguém o pecado. Não é isso que Deus quer. Ele quer que você tenha uma memória de perdão, uma consciência de perdão. E como é que você vai chegar na consciência de perdão? Conhecendo as suas bênçãos, o seu amor, o seu favor, a sua graça. Há também pessoas que estão trabalhando incansavelmente, tentando fazer tudo que está no alcance delas, para acertar as suas vidas, para conseguir uma aprovação de Deus. Tem pessoas que estão se esforçando muito para conseguir a aprovação das pessoas. O que essas pessoas não entendem é que quanto mais elas tentam, mais distante de Deus elas se tornam, mais distantes de entender quem Ele é. Quanto mais se esforçam, mais tem a sensação que estão constantemente andando de maneira errada. Esse é o sentimento. Vem angústia, vem
Um sentimento ruim. Mas sentimento ruim é porque está andando numa direção errada, ainda continua se esforçando. Elas continuam se decepcionando consigo mesmo. Elas estão irritadas, cansadas, frustradas. Talvez seja a maneira que você entrou aqui hoje. Assim estavam aqueles pescadores após uma longa noite de trabalho duro e não pescaram nada. Talvez o fato de você estar frustrado, cansado, irritado, talvez você tenha um bom motivo, assim como aqueles pescadores tinham também. Mas pare de se esforçar, apenas creia. Estava vindo para cá hoje de moto, pensei na gasolina, né? Aí eu pensei de novo, falei, Senhor, mas eu vou, como é que é? Lá não vai parar, eu vou de a pé, vou andando, mas eu vou no descanso do Senhor, eu vou confiando, o Senhor está no controle de tudo. Minha vida não vai parar porque eu não sou movido pela Petrobras, eu sou movido pelo Teu Espírito, Senhor. Rapidamente eu tive que fazer um alinhamento na minha consciência, para que as coisas continuem conforme o favor de Deus. Existe favor de Deus sobre a sua vida, sim ou não? Existe. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala, existe um favor de Deus sobre a sua vida. E sabe o que é mais lindo de Jesus? É que quando Jesus encontrou com Pedro e derramou tudo isso sobre a vida dele, fez aquele barco prosperar, ele não diz assim, Pedro, vai, muda a sua vida e depois a gente resolve isso. Em nenhum momento ele apontou para Pedro e disse, sabe por que você não pescou? É porque você é duro demais, porque você se esforça muito, é porque você não... Em nenhum momento ele fez isso. Então venha a Ele como você está. Vai em direção a Jesus como você está. E quando você, como sacerdote de Cristo, ligar o perdido a Deus, no nome de Jesus Cristo, não fica tentando mudar aqui não, para ligar aqui, amém? É o sangue de Jesus que une. Não fica preocupado com essas coisas, porque é o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. É uma grande obra. Então seja qual for o seu vício, caso o seu problema não seja um esforço, não seja um excesso de habilidade, de experiência, talvez o seu problema não seja ali ministerial, a sua liderança que não rompe, as coisas que você faz não vê resultado, talvez não seja isso. Mas talvez o seu problema é um vício, com a cocaína, com a maconha, com crack, com prostituição. Meu amigo, venha para Jesus da maneira que você está, porque Jesus tem provisão para você também. Jesus deseja abraçar você, Jesus deseja te envolver nos seus braços e dizer, você está seguro aqui comigo, você está protegido aqui comigo, não se preocupe. Pare de se consumir pela sua fraqueza, pelas suas falhas. Em vez disso, perceba e permita que Ele o ame, que Ele o cure, que Ele cuide de você. Jesus transforma a igreja, e sabe como Ele faz isso? Com o seu amor. Ele faz sem esperar nada em troca, só faz porque te ama demais. Muitos ainda dizem, nós estamos no batismo, uma semana que vem nós teremos o batismo, uma festa muito linda. Mas muitos ainda dizem, falam, não vou se batizar porque primeiro eu preciso me consertar. Eu preciso consertar a minha vida primeiro, depois eu vou lá no culto, depois eu vou na célula. Eu preciso consertar a minha vida primeiro, depois eu... Ninguém tenta se limpar primeiro antes de tomar banho. Ele entra e toma banho, e Jesus é o nosso banho. Ninguém faz um para depois fazer o outro, é só entrar, amém? Qual a consequência disso? Sai limpo. Ele nos purifica, nos lava. Deixe Jesus salvar as pessoas que têm entrado na sua cela. Deixe Jesus restaurar as pessoas que têm entrado na sua casa. As pessoas que têm pedido ajuda para você, deixa Jesus.
Entrega para Jesus, fala: Jesus, mais um aqui, olha só que lindo. Todos os dias Jesus vai acrescentando, fala: que lindo. Esse é o desfrute do reino, essa é a glória de Deus. É entender que quando aquela pessoa pisou na cela, você já disse: Jesus já está indo na direção de mais um aqui, ó. Pegou mais um, vai prosperar, vai florescer, mais um que vai ser abençoado, porque é isso que o Salvador faz. É para isso que ele veio, amém? É para isso que ele veio. A graça e a verdade vieram, então volte para a graça. Um dos questionamentos que eu tinha já há alguns dias era justamente isso. Eu preciso colocar lenha na fogueira para... Não preciso. Amados, eu quero deixar algo bem claro aqui. Eu creio de todo o meu coração na pregação do arrependimento, amém? Mas o que eu estou dizendo para você é que a maneira como se leva ao arrependimento não é trazendo à memória e à consciência pecado, mas é colocando à disposição dessas pessoas as bênçãos, o amor e o favor de Deus para com ela, porque assim reconhecerão quem é Jesus, assim reconhecerão quem é o nosso Pai. Quando Zaqueu subiu na árvore, Jesus entrou na casa dele, ele não entrou lá e ficou: se arrepende, pecado à memória, olha, você que é um cobrador de impostos, você não fez isso. Mas houve arrependimento ali também. E existem inúmeras outras passagens também que registram isso. Quando a gente olha para o original da palavra hebraica arrependimento, nós vemos justamente isso. Nós vemos que o significado dessa palavra, se você for pegar a soma das letras, da primeira letra, da última letra, o que as 3 letras do meio representam, significa: por causa da cruz de Jesus, volte para a graça. Por causa da cruz de Jesus, volte para a graça. Existe muita coisa escondida na palavra de Deus que Ele tem nos revelado, tem nos abençoado. Arrependimento tem a ver para voltar-se para a graça de Jesus, para a cruz de Jesus. A graça de Jesus, a cruz é a fonte de poder, é a fonte de força contra todo o pecado, amém? Qual que é a força contra o pecado? É a graça, é a cruz, essa é a força. Então, se você cometeu um erro e está lutando contra esse ato pecaminoso, como é que você se arrepende? Voltando para a cruz de Jesus, entendendo que foi um preço pago por você, que é um favor imerecido de Deus, para vencer toda a área, toda a fraqueza. E é assim que se pratica o verdadeiro arrependimento, quando alguém se erra. Não fuja do Senhor. O Senhor não quer que ninguém fuja dele, mas corra para Ele, entendendo: Ele é a minha solução, Ele é a minha resposta. Volte para os braços amorosos de Jesus, amém? E se nós entendemos hoje que o arrependimento é voltar para a graça de Deus, como a graça de Deus pode nos dar licença para pecar? Romanos 6,14, coloca para nós. Se eu entendo que o arrependimento é eu voltar para essa graça, é eu voltar para essa cruz, é eu voltar para esse Jesus, como que isso pode me dar licença para o pecado? Como isso pode me fazer uma pessoa pior? Romanos 6,14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, amém? Não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça, daquele que é a solução, daquele que é a provisão. E quando eu digo para não colocar mais lenha na fogueira, por que eu falo isso? É porque muitas vezes nós encontramos pessoas desgraçadas. O que é uma pessoa desgraçada? É uma pessoa sem a graça de Deus.
E uma pessoa que está perecendo, está sofrendo, está oprimida, está doente, muitas vezes não tem nem vontade de levantar da cama, de sair do seu quarto. O que você quer nesse momento? Ficar sozinho, ficar sozinho, ficar sozinho, ficar sozinho. E aí olhamos para essas pessoas, nos deparamos com esses problemas e atacamos lenha na fogueira, achando que essa é a solução. A única maneira de ajudar pessoas a vencer o poder do pecado é pregar para elas a maravilhosa graça de Jesus. É a única maneira. Nós somos feitos ministros de um novo pacto, de uma nova aliança. Por quê? Porque existe poder nisso, poder que transforma, que liberta, que sara, que cura. Alguns ministros pensam que quando existe pecado, amado, muitos que pregam, eles pensam que quando existe pecado, o que é necessário? É preciso pregar mais sermões pesados, é necessário bater mais duro, algo mais rigoroso sobre as leis de Moisés, sobre o não deve fazer, não faça. E eu creio de todo o coração que eles são sinceros, eles não fazem isso por mal, mas é porque não enxerga, não vê, não compreende. E nesse ponto eu entendo o quão abençoado você é, o quão privilegiado você tem sido. Agora o porquê, não sei, mas tem sido. 1 Coríntios 15, 56. O que é colocar lenha na fogueira? É eu pegar uma pessoa que está doente, triste, oprimida, sentimento de condenação, desanimado, frustrado no casamento, frustrado no relacionamento, frustrado ali como um jovem, seja na escola, no trabalho, uma pessoa envolvida com droga, uma pessoa envolvida com prostituição, uma pessoa que assumiu um ministério, assumiu uma célula e não tem conseguido romper, não tem conseguido avançar, não tem conseguido que a palavra de Deus, aquele todo dia é acrescentado, não tem sido acrescentado, começa a se frustrar. E aí você pega essa pessoa e você acrescenta lenha na fogueira, você traz para ela mais exigência, você traz para ela mais lei de Moisés, você traz para ela mais, achando que isso é a solução. Mas olha o que a palavra de Deus diz, 1 Coríntios 15, 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a... O pecado não terá domínio sobre vós, por quê? Não está debaixo da lei, mas está debaixo da graça. Mas por outro lado está dizendo também que o aguilhão do pecado é o quê? O que gera força para o pecado? A lei. Amém? Então creia na verdade da palavra e segue adiante, segue em frente. Ali o alvo, ali que está Jesus, eu estou com as sandálias no pé, nessa direção que eu vou caminhar e crer e liberar esse amor de Deus. Aleluia. Pessoal da banda pode vir aqui para nós louvarmos, agradecemos a Deus. Quando nós encontramos pessoas que necessitam de uma palavra, e eu entender que devo pregar mais sobre a lei na vida dela, eu estou colocando sim mais lenha na fogueira. As pessoas não são libertas quando batemos nela, amém? As pessoas não são libertas quando você aponta os erros dela. Todas as pessoas só são transformadas quando encontram o amor no seu Salvador. Todos nós precisamos de alguém para nos salvar, amém? Precisamos de alguém para nos salvar. E não é agora que você aprendeu a nadar, agora você é o Salvador. Você não é o Salvador, amém? Não tente se fazer de Salvador, porque você não é o Salvador. Você é ministro de uma nova aliança, onde a força está nele, amém? É nele, é no nome de Jesus Cristo. É ele que realiza. E quando algo acontece, né? É importante que você entenda isso, porque Jesus faz sim ou não? Sim.
Mas a palavra de Deus diz: toda a honra, toda a glória é dele, amém? Então se a pessoa vir falar, fala, é ele, olha para lá, amém? Quando a pessoa está perdida e precisa de uma solução, a gente mostra o Salvador e diz, ele é a sua solução, amém? Mas quando a pessoa recebe ali, começa a florescer, começa a prosperar, ela vem até você de novo, você diz de novo, é ele de novo, amém? É lá, é para lá, continua olhando lá. Da mesma forma que você recebeu para ter uma vida transformada, continua olhando lá, agradecendo, dizendo, tu és a minha provisão, toda a força provém do Senhor. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Paga aqui para nós. Eu creio que os cristãos nascidos de novo não estão procurando uma desculpa para pecar. Creio que eles procuram uma maneira de abandonar o pecado, a prisão, o medo, a culpa, a condenação. É isso que eu creio. Quanto mais firmemente eu prego a maravilhosa graça de Jesus, o amor incondicional de Deus, mais testemunhas de pessoas, libertos, sarados, com famílias restituídas, eu recebo. Quanto mais a graça tem alcançado a vida das pessoas, mais testemunho eu recebo. Pessoas sendo libertas de vício, pessoas tendo famílias reconstituídas, pessoas que encontraram esperança, vontade de viver. Creio que Ele, amém? Que Ele, Jesus Cristo, aquele que reina e governa, aquele que está do outro lado, sentado à direita do Pai, eu creio que Ele, pelo Espírito que habita em vós, está hoje contigo, trabalhando em você, e que você ande nessa vida cristã de maneira abundante, vitoriosa, cheia da graça e verdade. É assim que se precisa, é assim que se pratica, é retornando para a graça, é entendendo o que vem primeiro, o arrependimento ou a graça. É aquele que nunca esteve perdido, é aquele que sempre me amou, aquele que me amou primeiro, aquele que está pronto para ser a nossa provisão, o nosso suprimento. Eu quero te convidar a louvar ao Senhor com gratidão, com um coração sincero, mediante aquilo que Ele é. Nós te louvamos e bendizemos o Teu nome santo, Jesus. Se eu pudesse dizer algo em poucas palavras, Senhor, eu diria aqui obrigado. Erga suas mãos para o céu e declare ao Senhor. Vai sentindo o Espírito fluindo de dentro para fora. A transformação é de dentro para fora, amado. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele te quer.
Vá fluindo diante de Deus. Vá recebendo neste momento o começo de uma nova maneira de se viver, uma nova maneira de se amar, uma nova maneira de criar os seus filhos, uma nova maneira, uma nova vida em seu casamento. Tudo para a glória dele, tudo para a glória de Deus. Vá fluindo diante de Deus, vá fluindo, aleluia, 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 aleluia. Enquanto eu viver, eu viverei para te exaltar, eu viverei para que conheçam o seu amor, Jesus. Por ti, ó Deus, comissiona a tua igreja, comissiona a família da fé, Senhor, comissiona, Senhor, nessa jornada de manifestação de glória, de manifestação de vida. Muitos conhecerão a glória de Deus, muitos conhecerão a graça do Senhor Jesus Cristo através deste amor, através deste amor abundante, através deste amor que sentimos, que somos encorajados, através deste amor que tem sido um combustível para nós, explosivo, de prazer e satisfação. Eu te amo, Jesus. Vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo. Se você quiser tocar no ombro do seu irmão agora, se você quiser sair do seu lugar e orar por alguém agora, se você quiser ministrar o amor do Pai agora, pode ministrar uns aos outros. Vai declarando este amor, vai declarando esta vida, vai declarando aquele que vive. O Senhor vive, o Senhor vive, o Senhor vive. Próximo domingo teremos o batismo. Eu quero te agradecer, Senhor Jesus Cristo, por esta noite, pelas famílias, pelos jovens, pelas crianças. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada irmão que faz parte, Senhor, que tem feito parte deste mover, deste agir, que tem sido vida em minha vida. Te agradeço, Senhor Jesus Cristo, pela liderança deste lugar. Eu te louvo, Senhor Jesus Cristo, pelos irmãos que têm trabalhado, Senhor, enquanto muitos outros não vêm, mas que têm reconhecido que é o Senhor que faz, que é o Senhor que vê, sabendo que nada disso é em vão, nada daquilo que fizemos ao Senhor é em vão. Eu te louvo, Senhor Jesus Cristo, pela palavra, pelo alimento, pela esperança que temos hoje, para levar para nossa casa, para nossa vida, para os nossos filhos, para os nossos irmãos, pais. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, e que essa abundante graça, que essa vida de Deus, e a compreensão, Senhor, que o Senhor sempre vem primeiro. Eu não posso ser o centro, as coisas não podem depender de mim, Senhor, mas depende de Ti. Eu te agradeço pela revelação da Tua palavra, eu te agradeço. Nós somos satisfeitos em Ti, Jesus.
Enquanto nós vivemos, nós viveremos para te exaltar. Nós viveremos para que outras pessoas conheçam o teu amor, para a glória de Deus Pai. Bendizemos o teu nome santo, Jesus. E eu declaro diante da igreja uma semana extraordinária, guardada, liberta, livre. Vocês são livres. O Evangelho de Jesus Cristo vos libertou. Sejam boca de Deus, sejam boca deste amor. Testemunhem Ele, deem testemunho dEle, deem testemunho de Jesus, da cruz. Ele venceu a morte. Ele nos garantiu o passaporte para entrar, para sentar, para estar ao lado do Pai. Testemunhe Ele, em nome de Jesus, amém. Declara o seu irmão, diga Ele te ama, dá um abraço nele. Declara uma semana abençoada, diga Ele obrigado por estar aqui hoje. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.